Ok, good morning at all. Deus abençoe todo mundo. Gente, graças a Deus. Eu já tava ficando maluco aqui tentando descobrir o que que aconteceu, que sumiu tudo, apagou tudo, a câmera apagou tudo aqui da minha tela. Eu não tava conseguindo acessar para poder começar a nossa aula, tá? Então, você vê que a nossa aula já começou, na verdade, a transmissão já começou faz tempo, mas ela entrou a transmissão sem acessar o que precisava acessar primeiro. Por isso eu estou aqui nessa batalha. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que vocês estejam bem, que Deus esteja junto de cada um de vocês, para que a gente possa fazer uma aula proveitosa, fazer uma aula gostosa e que a gente possa realmente crescer, né, diante de Deus, diante das coisas que Ele propõe para nós a cada momento. Eu vou pedir para vocês só mais um minutinho, porque agora eu vou recolocar todas as telas no lugar que eu tive que desligar, sair de todas as telas, todos os painéis que estavam aqui. Vou recolocar tudo no lugar para a gente voltar para a nossa aula em definitivo, tá? Só mais um minutinho. Aí vocês ficam olhando para minha, né, bela fisionomia, para um sábado de manhã chuvoso. Por falar nisso, enquanto eu vou ajustando aqui, vai colocando no chat aí para mim. What's the weather like in your city today? What is the weather like in your city today? Como é que está o tempo na sua cidade hoje? Vamos aproveitar para a gente relembrar o que a gente já fez, tá? Vai colocando ali no chat que eu estou olhando. Enquanto eu vou ajustando aqui, eu vou olhando lá, tá ok? Ok, Jonathan, áudio e câmera, beleza agora. Ótimo, então vamos lá, deixa eu só ajustar as outras telas agora. Ok, vai colocando para mim no chat aí. What's the weather like in your city today? Deixa eu saber como é que tá o tempo na sua cidade hoje. Ok. Eu acho que agora todo mundo tá me vendo a minha tela principal. Tem uma barrinha aí em cima, mas não se preocupem com ela não, que daqui a pouco eu tiro ela do lugar, tá? Bom, Thiago Barreto, Claudi. Ok, vamos lá, Thiago. It is cloudy. Como é que a gente fala como é que tá o tempo hoje? Vamos lá. Quem se lembra aí? Thiago, vou fazer uma correçãozinha para você, tá? Ó, vai sempre começar dessa forma aqui, sempre falando. Lembra que as frases em inglês tem que ter sujeito e verbo? Você vai colocar It is cloudy. Ok? It is cloudy in my city. Now, aqui em Águas de Santa Bárbara, it is rainy. Está chovendo. We have. It is heavy rain. Heavy rain, uma chuva muito forte, muito forte. It is raining now, Luciane, tá chovendo também. Eu acho que o estado de São Paulo inteiro tá chovendo, o sul do Brasil tá chovendo inteiro, né? Ok. Então, vamos lá, queridos. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando um pouquinho mais sobre
essa língua maravilhosa que é a língua inglesa, que vai nos abrir portas para o mundo, para que a gente possa levar a palavra de Deus, para que a gente possa levar a mensagem, né, que a gente recebeu, que a gente possa que a gente recebeu das mãos de Deus, né, como uma missão. Né? Ele nos deu essa graça, mas também nos deu a missão de ide e pregai o evangelho a todas as nações. Lembra disso lá? Então, tá muito claro, a nossa missão é muito clara, muito forte, né? E a gente não tem como dizer que não sabia, porque como a gente não vai saber de uma missão dessa, né? E outra, uma missão tão prazerosa, tão não tem nem adjetivo para qualificar essa missão que Deus nos dá, né? Porque eu, particularmente, me sinto assim muitíssimo honrado de poder estar aqui com vocês hoje, de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho desse meu conhecimento, tá? Que não é grande, mas acho que a gente, se juntando, a gente faz uma força muito grande, né? Então, eu me sinto muito feliz, muito grato a Deus por Ele ter me escolhido, né? Por Ele ter me colocado aqui, por Ele ter me apresentado a vocês, para que a gente pudesse trabalhar juntos, que a gente pudesse conviver durante esse período, né? Trabalhando a palavra de Deus e trabalhando o conhecimento da língua inglesa. Para mim é uma graça muito grande, é um prazer imenso, né? Eu tenho essas aulas como uma bênção de Deus para a minha vida, tá? Então eu já de antemão quero agradecer a vocês todos por todo o compartilhamento, por toda a ajuda que vocês me dão, por todas as orações de vocês, né? Que vocês realmente fazem a diferença na minha vida, porque Deus é a diferença da nossa vida. E é por isso que a gente precisa saber, né, falar bem inglês. Porque como é que eu vou levar a palavra de Deus se eu não domino o idioma? Se eu não domino o idioma que o mundo todo fala, né? Hoje a gente não pode pensar, eu preciso falar mandarim, eu preciso falar espanhol, preciso falar francês, preciso falar alemão, preciso falar... Gente, se você falar inglês, em qualquer lugar que você estiver, você vai se comunicar. Imagina só, como é que o imperador chinês se comunica com o presidente russo? Com certeza é inglês. Como é que o Irã, o Iraque, né? Todas as regiões do mundo se comunicam entre si? Eles se comunicam em inglês. Imagina um iraquiano ou um iraniano, né, falando com um austríaco, ele em iraniano, sei lá como é que língua que eles falam, né, em árabe, alguma coisa assim, e o austríaco falando em austríaco, falando em alemão, eles não iam se entender nunca. Ia ser uma verdadeira torre de Babel, né? Então, a língua inglesa, ela congrega todas as nações. Todas as nações, todos os povos, todos os nichos de mercado, de comunicação, usam a língua inglesa para se comunicar entre si. Então, nós precisamos também ter o domínio dessa língua para que a gente possa levar a palavra de Deus adiante, né? Para que a gente possa levar a mensagem que Deus nos deu, que a gente recebeu pelo Espírito em português, para pessoas que precisam receber essa palavra também. E de repente a forma, né, o instrumento que Deus vai usar é a nossa boca, é a nossa língua. Lembra lá da vocação do profeta, né? Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, né? E Deus disse, vai falar por mim. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Sou eu que vou falar através de você. Não é a sua mente, não é o seu intelecto, não é a sua capacidade que vai fazer diferença. É a minha vontade, é a minha bondade. É ela que vai fazer diferença. É através do seu corpo, através da sua boca, que eu vou transmitir a minha mensagem. Quem falará? Serei eu, não você.
né? O Espírito de Deus fala por nós, o Espírito de Deus ora por nós. Então, a gente precisa dominar essa língua, tá? E para a gente conhecer um pouquinho mais, hoje eu trouxe alguns argumentos diferentes, né? Para a gente começar. Vocês vão notar que a aula hoje é um pouquinho mais técnica, mas é tão interessante quanto qualquer outra, tá? Antes da gente começar, então, vamos lá? Quer dizer que não mudou a minha telinha aqui? Opa, por que não está mudando minha tela? Alguma coisa aconteceu. Ok, vamos lá. Eu vou convidar vocês para a gente rezar o Pai Nosso em inglês. Eu rezo daqui, né? Eu oro daqui e vocês daí, para que a gente, com essa oração que Jesus nos deu, que é a oração mais completa, que a gente possa entrar na nossa aula. E eu vou ler bem devagar, para que vocês possam repetir comigo. À medida que eu for falando, vocês vão repetindo e a gente vai orando juntos e pedindo a Deus que esteja junto de nós nessa aula de hoje. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts. And we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Porque seu é o reino, a glória e o poder para todo sempre, forever and ever. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos os nossos corações, as nossas mentes, os nossos intelectos, para que nessa aula de hoje o Senhor possa realmente nos fortificar e nos solidificar no conhecimento da língua inglesa, para que a gente possa ter ferramentas e ter argumentos para levar a sua palavra a todas as nações. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Ok, let's go. Let's get started our class. Today we are talking about what do you study today? O que nós vamos estudar hoje? What do we study today? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar, né, a respeito de articles, nouns and plurals. Que é isso, professor? Articles, nouns and plurals. Nós vamos falar sobre os artigos, os pronomes e os plurais. E nós vamos usar, claro, obviamente, a Bíblia como a nossa, os nossos textos de inspiração, os nossos textos de guia, tá? Artigos, substantivos e plurais em inglês. Bom, começando, o que são artigos? Quando eu falei para vocês que a nossa aula vai ser um pouquinho mais técnica, porque a gente precisa dominar algumas partes gramaticais também para a gente poder conseguir construir as nossas frases corretamente, para que a gente possa construir o nosso pensamento corretamente, né? Imagina eu ir falar de Deus para alguém, né, de uma outra nação, né, de uma outra língua, de um outro idioma, e falar tudo errado. Então, a gente precisa dominar algumas técnicas, algumas regras, né, que a língua inglesa impõe. A gente fez uma aula prática maravilhosa anteontem, né? Então hoje nós vamos fazer uma parte mais técnica, mas a gente vai voltar.
tá? Isso aqui não vai ficar só na técnica, vai também fazer um pouquinho de prática hoje, mas depois a gente vai voltar só com práticas desses artigos, desses substantivos e desses plurais também. Mas o que são artigos? Tá? Artigo, na língua portuguesa, a gente vai dizer que são aquelas palavrinhas o, a, os, as, uma, uns, umas, alguns, algumas, nenhuma, nenhumas, né? E assim por diante. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu comprei um relógio. Eu comprei um relógio. Eu estou dizendo que eu comprei um relógio. Pode ser qualquer relógio. Tá? Então, esse um relógio é o artigo. Esse um é o artigo. Que ele está dizendo que eu comprei um relógio. Não especifiquei qual relógio que eu comprei. Né? Então, o que acontece? Então, os artigos são palavras usadas antes do substantivo para indicar se estamos falando de algo específico ou não. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo eu comprei um relógio, eu não estou especificando que relógio eu comprei, nem que marca, nem que tamanho, nem que cor, nada. É simplesmente um relógio. Ok? Então, esse é um artigo que a gente pode chamar de artigo indefinido. A gente tem dois tipos de artigos na língua inglesa, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são aqueles que a gente vai determinar aquilo que a gente está falando. Por exemplo, em inglês, a gente só tem um artigo definido, que é o artigo the. The. Aí embaixo, lembra que eu coloquei na música lá na aula passada, lá no Zoom, na quinta-feira? Eu coloquei uma formazinha da gente pronunciar as palavras, né? Gente, ó. Elielda, obrigado, tá? Vamos curtir essa página aí, gente. Vamos curtir essa página para poder ajudar todo mundo aí depois, né? E o YouTube também começar a valorizar a gente, que eu acho que a gente pode começar a cobrar do YouTube também, né? Essa bênção que a gente está distribuindo para todo mundo, tá sendo canal para todo mundo. Então, voltando aqui. Em inglês, a gente só tem um artigo definido, que é o artigo the. The. Que significa o, a, os, as. Então, quando eu quero falar assim, o relógio é preto. Então, the watch is black. O relógio é preto. The cell phone is old. O celular, né? O aparelho celular é velho. Eu estou indicando que a gente vai usar esse artigo definido the para falar de alguma coisa em específico. Né? Alguma coisa que tanto quem está ouvindo quanto quem está falando já conhecem e sabe que é o único. Tá? Então, eu vou falar assim, em português, eu falo assim, o copo está cheio de água. Mas eu estou mostrando para você o copo. Né? Você está vendo o copo. Tá? Então, o copo está cheio de água. Ótimo. Então, você já viu o copo, você já sabe de qual copo eu estou falando. É uma coisa específica. Tá? Então, the vai significar, vou colocar aqui, ó. The vai significar o, a, os, as. Ok? Então, quando eu uso esse artigo the, é que eu estou dizendo o, a, os, as. Detalhe, não tem plural, não tem singular, tá? Tudo, ele serve para todas as formas, ok? Só existe a palavra the. Bom, continuando aqui. Quando, olha só. Olha esse trecho da Bíblia, em John chapter 14, verse 6. Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Repita comigo, vamos lá. Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one
comes to the Father except through me. Não precisa nem tradução essa aí, né? Essa a gente acha que não precisa nem pensar em traduzir, porque o nosso coração já interpretou para a gente, né? Jesus afirmou, né? Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha lá. The way, the life, the Father. Ficou faltando the true aqui. Então, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai para o Pai, exceto através de mim. Então, quando eu uso esse artigo, eu estou informando que essas palavras são o, a, os, as. Eu estou informando que você já sabe alguma coisa. A gente já está conversando sobre o mesmo assunto. Ok? Então, o artigo the é um artigo definido. Vamos pegar um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui de uso do artigo definido. Vamos lá. Eu vou colocar uma frasezinha aqui. Por exemplo, o tempo está chuvoso hoje. O tempo está chuvoso hoje. Vamos lá, vou ver quem consegue colocar essa frase para mim em inglês usando o artigo the. Vou dar 2 segundos. Lembrando que a palavra tempo, a gente vai dizer weather. Ok? Quem consegue? Vamos lá. Então, como é que vai ficar essa frase em inglês? Como é que vai ficar essa frase em inglês? Vai ficar assim, olha. The weather is raining. Opa, desculpa. It's rainy today. The weather is rainy today. Eu estou dizendo que o tempo está chuvoso, né? Aí se eu quisesse ser que está chovendo agora, eu vou dizer, falei, it is raining. Ok, Jonathan, the weather is raining. Jonathan, rainy, tá? Porque raining é chovendo. É nesse momento que está acontecendo a chuva. Tá? Então, quando eu falo o tempo, eu falo de maneira geral. Tá? Então, the weather is rainy today. Yes. Ok? É isso aí, Eduardo. Então, quando eu falo the weather... Aliás, aí eu falo the weather is rainy today. It is raining. Aí, qual que é a mensagem que eu estou passando aqui? O tempo está chuvoso hoje. It is raining. It is raining. Ou seja, o tempo está chuvoso hoje e está chovendo agora. The weather is sunny, Elioda. Beleza. O tempo está ensolarado. Vivian, the weather is rainy today. Very good. É isso aí. Tá? Então, esse raining, quando eu usar esse finalzinho do gerúndio ing, é porque está acontecendo neste momento. Tá? Aí quando eu falo the weather, é que eu falo o clima de maneira geral, o tempo de maneira geral. Tá? Independente do horário. Ok? Então vamos lá, vamos fazer mais uma frase aqui bem rápido. O cachorro é preto. Bem facinho essa, hein?
Como é que fica esse? Vai ficar assim, olha. The. Opa. Dog is black. The dog is black. Elioda, muito bom. Ok? The dog is black. Eduardo. Então, quando eu uso o the, eu quero dizer o, a, os, as. Tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir um pouquinho mais adiante, porque nós temos muita coisa para ver hoje. Além do artigo definido, a gente vai ter os artigos indefinidos. Tá? Pode continuar colocando aí no chat que eu vou continuar olhando. Tá? Os artigos indefinidos. Então já viu que artigo definido a gente só tem um. Artigo indefinido a gente tem dois. A gente tem dois, que é o and. Lembra? And. Opa, cadê o outro? Ah, e o a. Tá? A e and. Lembra quando a gente falou de profissão? I am a teacher. He is an engineer. Então, o artigo indefinido, a ou an, é usado para se referir a alguma coisa não específica ou não conhecido pela primeira vez, que não foi falado ainda. Tá? A e an são utilizados quando tratamos de forma genérica, tá? A respeito do substantivo, para algumas coisas contáveis. Em português são traduzidos como uma, uns, umas. Então, an, a gente vai... Os dois aqui, an ou a, eles vão significar uma, uns, umas. Aí eu quero falar assim, comprei umas maçãs. Comprei umas maçãs. Como é que eu vou falar? Deixa eu mudar a cor aqui, que eu coloquei uma cor muito ruim. Comprei umas maçãs. Vou colocar, olha. Eu comprei umas maçãs. Em inglês, eu vou fazer assim, vai ficar assim, olha. Eu coloquei o eu lá em português, porque em português a gente pode tirar, pode deixar só eu. Mas para lembrar que em inglês eu preciso colocar o sujeito, tá? I buy, ó, an, opa, apple. Eu comprei umas maçãs. An apple. Umas maçãs. Por que eu coloquei an e não coloquei a? Porque se eu colocar a, lembra que a gente já falou dessa regrinha? O an eu vou usar sempre antes de palavras iniciadas com som de vogal, né? Ó. Nossa, ficou horrível aqui. E o a gente vai usar sempre antes de palavras com som de consoante. Tá? Gente, ó, eu não consigo escrever com esse negócio aqui não. Muito ruim. Tá? Então, por exemplo, eu sou professor. I am a teacher. Porque teacher começa com som de consoante. A teacher. I buy an apple. Eu comprei umas maçãs. Porque apple, maçãs, começa com som de vogal. An apple. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Que eu comprei umas maçãs. Eu não estou especificando que tipo de maçã, que tamanho, se é verde, se é madura, né? Se é grande, se é pequena, se é doce, se não é. Eu simplesmente comprei umas maçãs. É uma informação genérica, aleatória. Tá? Então, a e an significa umas, uns, umas. As quatro formas. E você vai usar para identificar coisas que você não especificou. Né? Olha lá. Deixa eu apagar aqui. Ficou uma telinha ali ainda que eu não apaguei. Deixa eu apagar ela aqui.
Olha esse trecho. In reply, Jesus said. In reply, Jesus said. Em resposta, Jesus disse. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him and his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. O que Jesus disse aí? Um homem, amém. Ele está dizendo aqui, olha. Um homem, amém, estava indo de Jerusalém para Jericó. When he was attacked by robbers. Quando ele foi atacado por ladrões. Robbers. Tá? Robber é ladrão. Robbers, ladrões. Ok? Então, amém. Um homem. Jesus não disse qual homem foi atacado. Ele falou um homem. Pode ser qualquer um. Né? Um homem. Pode ser um homem alto, baixo, magro, gordo. Pode ser um homem forte, um homem fraco. Pode ser um homem importante, pode ser um homem conhecido. Pode não ser. Mas Jesus não especificou que homem foi atacado. Ele simplesmente disse um homem. Um homem was going down. Estava indo, né? Descendo de Jerusalém to Jericho. When he was, quando ele foi atacado by robbers, por ladrões. Ok? Então, eles saquearam, eles bateram nele and went away. O que é went away? Ele foi abandonado no caminho. Leaving him half dead. Né? E ele ficou quase à morte. Okay? Então, o importante para nós é isso aqui, olha. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, eles tiraram as suas roupas, beat him, bateram nele e went away. E o abandonaram na estrada, no caminho. Né? Leaving him half dead. Né? Ele quase morte. Tá? Essa passagem todo mundo conhece também. Né? Então é só para a gente lembrar aqui, olha, amém. Jesus não informou que homem foi atacado. Amém. Ok? Então a gente vai usar nesse sentido. Quando eu não for identificar quem ou o que a gente está falando especificamente. Um homem, uma mulher, a book, an apple, o Jonathan, a book, ok? Então, artigo indefinido para falar isso, tá? Agora, olha esse aqui. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of the incense. Lá em Lucas 11. Luke 1, verse 11. Então, then an angel of the Lord, então um anjo do Senhor, né? A gente já viu como é que a gente pronuncia essa palavrinha aqui, né? Essa palavrinha aqui, ó, of, then, então, an angel of the Lord, tá? Por que tem o the aqui? Porque isso aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a própria raiz da palavra também é assim em português, né? A gente fala assim, olha, o que é do? O que significa a palavra do? Como é que, né? Do é a junção de mais o. Da é a junção de mais a. Opa. Então, do
Olha lá. Né? Com somzinho de V, que a gente já viu isso aí. Of significa de, né? E o artigo the, a gente sabe que o artigo definido, que significa o, a, os, as. Então, se eu juntar of the, vai ficar de, o. Então, a gente traduz para do. Tá? Então, como é que é essa frase aqui? A construção dessa frase, ó. Then, an angel, um anjo, qualquer um, não especifica quem, de o Senhor, do Senhor, apareceu para ele. Appeared to him. Standing at the right side. De pé, né? Ficou em pé. Junto dele, em pé, ao lado dele. At the right side. Do lado, ó. At the, né? Em o lado direito. Of the altar of incense. Do lado direito do altar de incenso. Tá? Então, lembrando aqui o nosso artigo indefinido, um anjo. Ali atrás a gente usou a man, porque man começa com som de consoante. E an, angel, porque angel começa com som de vogal. Tá? Então, a e an a gente vai usar nessas formas. Bom, deixa eu apagar aqui que eu não apaguei de novo. Muito bem. Continuando. Agora, quando que eu vou usar artigo definido e quando eu vou usar o artigo indefinido, a gente já sabe. E agora, quando eu não coloco artigo? Aqui acontece o grande erro da maioria dos brasileiros, tá? Nós não usamos artigos, nem the, nem a, nem an, para coisas em geral, conceitos abstratos ou nomes próprios. Tá? Por exemplo, em português eu falo assim. O João é meu amigo. Ok? Então, o artigo o, aqui, ele está dizendo que o João. Isso em português. Em inglês, eu não vou colocar, eu não vou fazer isso aqui, ó. The João is my friend. Não. Eu não coloco artigo aqui. É simplesmente João, is my friend. João is my friend. Não tem o. Tá? Antes de nome próprio, né? Nome de países, nome de cidade, nome de qualquer coisa, tá? Nome de empresa, nome de rua, eu não coloco the, nem a, nem an. Tá? Simplesmente João is my friend. Maria is my sister. Tá? César is my student. Jonathan is my student too. Ok? Então, antes de nome próprio eu não uso. Antes de conceitos abstratos. Tá? Que conceito abstrato? Né? Amor, paz. Então a gente não tem. Nome próprio. O Deus de amor. Vamos lá. O Deus de amor. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar simplesmente, olha, não vai ficar The God of Love. Não, vai simplesmente ficar God of Love. God of Love. Ok? Então, a gente não vai usar artigo nenhum antes dessas palavrinhas, antes desses substantivos, né? Coisas em geral. Né? Por exemplo, eu gosto de fruta.
I like the fruta. Não, I like fruit. Simplesmente. Ó, olha só. Em Jeremias, né? Jeremiah 29, chapter 29, verses 11, diz assim: For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and to harm you. Plans to give you hope and a future. Então o que está dizendo aqui, olha? Porque eu tenho planos para você, declara o Senhor. Tá? Ó, declara o Senhor, the Lord. Ok? É uma pessoa específica. Tá? Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Né? Então, eu tenho planos de fazer você prosperar e não te prejudicar. Plans to give you hope and future. Né? Ó, planos de dar a você esperança e um futuro. Ok? Então, esse é o plano de Deus para nós lá em Jeremias. Né? Eu tenho planos para você. For I know, né? Porque eu sei os planos que eu tenho para você. For I know the plans I have for you. Né? The plans, porque eu sei os planos que eu tenho para você. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. São planos de prosperidade e não de dificuldades, de problemas, de sofrimentos. Né? Plans to give you hope and a future. Planos de dar para você esperança e um futuro. Ok? Então, assim a gente vai usar os nossos artigos, que é a nossa primeira parte da aula de hoje. Gente do céu, tem que correr aqui. E o que são substantivos? Né? De artigos, então, já falamos praticamente tudo. E o que são os substantivos? Os substantivos são todas aquelas palavras que nomeiam pessoas, lugares, coisas ou ideias. Por exemplo, aí. House, church, Bible, family, school, key, bus, dog, cat, field or way, né? Então, campo, né? Ou farm, fazenda, tá? Então, a gente vai dar nome às coisas. Então, tudo que a gente dá nome, esses nomes são chamados substantivos. E aí Deus diz assim, olha. In the beginning was the Word, and the Word was in God, was with God, and the Word was God. No futuro, existia, era a palavra. No futuro, no começo, era a palavra. Então, na Bíblia, a nossa tradução em português diz, no início era o verbo, né? Existia o verbo. Então, no início era a palavra, existia a palavra. And the word was with God. E a palavra estava com Deus. And the word was God. E a palavra era Deus. Tá? Então, olha só. O nome palavra, o nome Deus, né? Então, são substantivos, tá? Esses substantivos podem ser contáveis ou incontáveis. O que é substantivo contável ou incontável? Um substantivo contável é aquele que a gente conta. Por exemplo, dedo, né? Dedo é um substantivo. A palavra dedo é um substantivo. Eu consigo contar quantos dedos eu tenho na mão? Eu consigo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Não? Uma coisa contável é aquilo que a gente consegue contar. Tá? Por exemplo, né? Homens, cidades, pessoas, irmãos, cordeiros. Né? E em inglês,
eles podem aparecer tanto no singular quanto no plural. Né? Eu tenho um dedo, 5 dedos. One finger, 5 fingers. Ok? Então, eu mudei para o plural aqui. E os artigos e os substantivos incontáveis são aqueles que a gente não consegue contar. Por exemplo, né? Água, pão, amor, paz, sabedoria, areia, macarrão, cabelo. A gente não consegue contar. Né? Farinha, açúcar. Então, a gente tem uma listinha de palavras, de coisas que a gente classifica como incontável. Olha, se vocês quiserem anotar, pode até fazer isso aí, anotar essas palavrinhas assim, olha, essa regrinha aí, que vai ficar fácil para vocês entenderem o que não é contável. Por exemplo, olha, sentimentos não são contáveis. Sentimentos não são contáveis. Líquidos não são contáveis. Óleos. Opa. Óleos também não são contáveis. Partículas muito pequenas. Partículas muito pequenas também não são contáveis. O que mais que a gente pode colocar como não contáveis? Elementos químicos também não são contáveis. Tá? Então, coisa que eu não posso contar. Esses são alguns mais importantes, né? Os mais comuns são esses aqui, olha. Partículas muito pequenas, né? Óleos líquidos, elementos da natureza. Né? Eu não consigo contar vento. Nossa, está um vento muito forte? Não, é força de expressão isso. Né? Que eu não consigo contar quantos ventos estão passando. Né? Então, elementos da natureza também não são contáveis. O que a gente fala de líquidos? Água, leite, café. Né? Eu não consigo contar café. Eu não consigo contar água. Eu consigo computar um copo de água. Eu não estou contando a água, estou contando o copo. Um copo. 1 litro de água. Estou contando o litro, não a água em si. Né? Partículas muito pequenas, areia. Eu consigo contar quantas areias tem? Não consigo. Macarrão. Vamos fazer uma macarronada, eu vou pegar só 3 macarrões? 50 macarrões? Não vou. Eu vou pegar uma porção de macarrão. Alguns, um pouco de macarrão. Tá? Nossa, meu cabelo tá caindo. Quantos cabelos caíram? Você consegue contar quantos cabelos caem? Não consegue. Então, eu consigo contar, dizer alguns, um pouco, muito, bastante, mas eu não consigo contar quantos cabelos caíram. Ou quantos cabelos eu tenho na cabeça. Eu tenho muito cabelo na cabeça. Caiu muito, mas eu ainda tenho um pouco. Né? Então, partículas muito pequenas são substantivos incontáveis. E elementos químicos é óbvio, né? Por quê? O elemento químico, ele é uma fusão, é uma junção de vários elementos. Por exemplo, o ar, né? Que entra também em elemento da natureza. O ar. O que é o ar? É uma partícula de hidrogênio com 2 de oxigênio. Ou melhor, 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio, né? Então, a gente consegue mensurar porque a gente tem uma unidade de medida, mas a gente não sabe exatamente quanto eu estou respirando de ar. Né? Então, quanto ar entra no meu pulmão por segundo? Não tem como contar. Tá? Então, então são elementos contáveis. Então, substantivo contável é aquele que a gente consegue colocar um número na frente. E aí, esses elementos contáveis, eles têm plural.
Os incontáveis não têm plural. Por exemplo, ó, contável. Cachorro. Vamos pegar dog de novo aqui. Eu tenho um cachorro. Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho 2 dogs. Hã? Eu tenho um dedo. 1 finger. Ou 10 fingers. Tranquilo. Opa, esse 10 aqui é com N, tá, gente? Vamos corrigir aqui. 10 fingers. Um dedo, 10 dedos. Um cachorro, 2 cachorros. Os elementos incontáveis. Areia. Sand. Eu não consigo contar quanta areia tem. Então, areia não tem plural. Água. Quantas águas tem? Em português fala, né? Águas. São as águas de março fechando o verão. Em inglês eu não tenho isso. Tá? Em inglês, água não tem plural. Substantivo incontável não tem plural. Por quê? Você não consegue mensurar quantos são. Pão. Bread. Por que pão não tem plural? Porque pão, na verdade, ele cabe em elemento químico. Ou mistura de elementos. É igualzinho bolo. Bolo também. Também não tem. A gente não bolo é incontável. Ah, eu quero um bolo. 1 cake. 2 bolos. 2 cake. Não. Eu não vou falar 2 cakes. 2 cake. 2 bolo. Pronto. Tá? Eu não tenho 2 cakes. Não vai mudar. Porque bolo é uma mistura. Vai farinha, vai óleo, vai água, vai leite, vai ovo, vai açúcar, fermento. Né? Então vai um monte de coisa. Exatamente. Fugiu o seu nome. Você tá com o nome da empresa, né? Então, areia do mar, cabelos, a cabeça, né? Folhas nas árvores, só quem pode contar é Deus. Isso tá lá na Bíblia, né? Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Fui eu que plantei. Então, elementos da natureza, essas coisas, não tem plural. Artigo, substantivo incontável não tem plural, tá? E aí, como é que eu vou fazer essa diferenciação? Vamos seguir um pouquinho lá para adiante. Ó. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, and as the sand as the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Em Gênesis, né, Deus diz: eu certamente abençoarei, tá? Eu com certeza te abençoo e farei dos seus descendentes, ó, descendentes com S. Eduardo perguntou na aula passada lá no Zoom, né, sobre esse as. E eu falei para ele, olha, é um comparativo. As tão numerosos quanto as estrelas in the sky, no céu. E como o as the sand on the seashore. Eu farei seus descendentes, eu tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e as areias, e a areia, ó, você viu que ele não falou as areias, e a areia na praia.
Your descendants, e os seus descendentes, possuirão of the cities, as cidades dos seus enemies, dos seus inimigos. Olha quanto plural nós temos aqui. Ó, descendants, stars, novamente descendants, cities, enemies, cidades e inimigos. Isso tudo é contável. Inimigo é contável, cidade é contável, descendente é contável. Né? Para Deus, estrela é contável. Para nós, não. A gente não consegue contar quantas estrelas tem no céu. A gente consegue contar 1, 2, 3, 10. Né? A gente consegue contar um pedacinho, uma pontinha, uma constelação. Ah, olha lá, olha, tem uma estrela, tem 2 estrelas no céu já. Não vai chover mais. Então, a gente até consegue contar. Mas a totalidade, a gente não consegue. Né? Mas Deus aqui diz, fazei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, como as areias da praia. Seashore. Seashore, orla marítima. Tá? Então, orla marítima a gente interpreta como praia. Ok? Continuando. Então, a gente tem alguns substantivos que tem plural, outros não tem. E aqueles que não têm são exatamente os substantivos incontáveis. Como é que a gente vai formar o plural? Substantivo, então já sabe, são palavras que nomeiam coisas, lugares ou pessoas ou ideias. Ó. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race and I have created. And with the animals, the birds and the creatures that move along the ground. For regret I have made them. Então Deus está dizendo aqui em Gênesis, né, que ele vai destruir a terra que ele mesmo criou, a humanidade que ele mesmo criou. Vai banir da face da terra a humanidade que ele criou. E então os animais, animals, the birds and the creatures that move along the ground. E as criaturas que se movem, né, pelo chão, se rastejam, né? Tá? Então tudo aquilo que se move no chão da terra, tá? Ele iria destruir. Isso lá, quando ele disse para Noé, né, que era para Noé fazer a arca, né? Eu exterminarei da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, as aves, né, os animais que se movem pelo chão, né? Pois me arrependo, for I regret that I have made them, porque eu me arrependo de tê-los criado. Tamanha eram os pecados, né, cometidos naquela ocasião. Bom, entramos na parte final, tá? Falando de plurais em inglês. Eu disse que os substantivos contáveis, eles têm plurais. Tá? Então, como é que eu vou formar esses plurais? Em inglês, a gente tem 3 tipos de plural, 3 tipos de forma de plural. A maioria dos plurais são formados igualzinho no português. Simplesmente a gente vai acrescentar um S no final da palavra. Por exemplo, olha aqui. A palavra notebook. Repete comigo. Notebook. Notebook não é o computador, tá? Notebook é um caderno. Anota isso aí, que brasileiro erra muito. Notebook, caderno. Professor, mas como é que eu falo aquele computador que eu uso portátil? Aquele chama-se
Laptop. Ok? Laptop. Computador. Computador portátil. Tá? Aquele computador portátil chama-se laptop. Por quê? Vamos quebrar essa palavra aqui, ó. Lap significa colo. Top. Topo. Em cima. Olha como é que é interessante, né? Laptop, computador de colo, que a gente usa em cima do colo. Tá? Então, a maioria dos plurais que a gente vai usar, vai fazer em inglês, 90%, é só a gente acrescentar S. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha. Vamos pegar uma palavra aqui que está no... Eduardo colocou lá, palavra, vamos lá, uma palavra teacher, ó. Teacher. Teacher, professor. Professores, teachers. Dog, cachorro. Dogs, cachorros. Cat, gato. Cats, gatos. Bible, Bíblia. Bibles, Bíblias. Book, livro. Books, livros. Eu só acrescentei o S, tá? A maioria vai ser igual no português. Mas nós temos 3 regrinhas que vocês precisam gravar. Vamos lá nelas. Quando que eu não vou usar o S para fazer plural? Por exemplo, quando o substantivo terminar em X, SH, CH, S, Z, e eu vou colocar mais um aqui para não ter, eu vou economizar um tempo de vocês. E também quando terminar em O. Tá? Vogal mais O. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Olha só. A palavra box termina em X. Se eu escrever box, colocar só um S, vai ficar box. Ficou ruim, né? Então a gente vai acrescentar o quê? Vai acrescentar ES. Palavras terminadas em X, SH, CH, S e Z, a gente acrescenta ES no final. Brush, escova, termina em SH. Então a gente vai acrescentar ES e vai ficar brushes. Beach, praia, termina em CH. Eu vou acrescentar ES, vai ficar beaches. Bus, ônibus, termina em S. Então eu vou acrescentar buses. Em português, ônibus não tem plural, mas em inglês tem. Tá? Bus, one bus, two buses. Ok? Bis, terminado em Z, zumbido. Então, imagina se eu colocasse só o S aqui, ia aparecer uma cobra. Bzzz. Não dá. Né? Então, bzzz, vai ficar business. Ok? Então, e por que eu coloquei o O aqui? Né? Vogal mais O. Palavra terminada em vogal mais O, também eu vou acrescentar ES. Por exemplo, ó. Aliás, vogal mais O, não, desculpa. Corrigir aqui. Consoante mais O. Consoante mais O. Eu vou acrescentar ES também. Por exemplo, olha lá. Como é que eu falo tomate em inglês? Vai ser tomato. Eu vou acrescentar para fazer o plural. Eu vou fazer assim, olha. Tomatoes. Tomatoes.
Batata. Potato. Para fazer o plural de potato vai ficar potatoes. Ok? Então, a palavra terminou em consoante mais o ES. Então, vamos lá. Palavra terminada em X, SH, CH, S, Z. E consoante mais o, eu acrescento ES no final. Tá? Qual que é a outra regra? Vamos apagar isso tudo aqui, senão vai passar tudo para outra página. Qual que é a próxima regra que a gente vai usar? É a regra de acrescentar um IES. Por que acrescenta IES? Vocês vão ver agora. Olha só. Deixa eu só mudar aqui minha tela. Quando a palavra terminar em Y, nós vamos tirar o Y e acrescentar IES. Por exemplo, a palavra mosca. Mosca em inglês é fly. Tá? Não se preocupe em perguntar para mim, mas fly não é voar? É. Fly é o verbo voar. Ok? E o substantivo fly é mosca. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar esse Y e vou acrescentar IES no final. Vai ficar flyes. One fly, two flyes. Baby, bebê. One baby, two babies. Babies. Tá? Não tem segredo. Vocês viram que é fácil. É só gravar essas fórmulas, né? Qual fórmula, professor? Essa aqui, olha. Terminou em X, SH, CH, S, Z ou consoante mais O, acrescento ES. Terminou em Y, eu tiro o Y e ponho IES. Olha só como é que ficou fácil. Tá? Isso para todas as palavras, todos os substantivos. Olha lá. Então voltamos aqui no tomate, né? Então, terminados em O precedido de uma consoante, a gente vai acrescentar ES. Tá? Tomato, tomatoes. Negro, negroes. Tá? Se não for consoante mais O, óbvio, vai voltar para a regra do S. Tá? Por quê? A gente tem que aprender as exceções. Porque o resto é tudo regra. Nós já falamos aqui no começo que 90% dos plurais são formados com S. Então, o que a gente tem que gravar? Aquele que não é. Então, eu não vou nem perder tempo muito com a... Olha, se terminar com O e se for vogal... Não, isso não interessa. Interessa o quê? É consoante O? Não. Então é S. Termina com X. Então é S. Termina com T. Tem regra falando de alguma palavra terminada com T? Não, não tem. Então esquece. Põe o S na frente. Tá? Termina com R. Qual que é a regra que fala do R? Não tem regra que fala do R. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa preocupar só com esse aqui, olha. X, SH, CH, C, S, Z e consoante mais O. ES. Y. Tira o Y e põe IES. Tá? E aí, eu já vou pular para outra lá, que é a terminada, que é a última regra, que é a terminada em F ou FE. Essa é um pouquinho mais chatinha, né? F ou FE. Por quê? Por exemplo, toda palavra terminada em F ou FE, a gente vai trocar por VES. Tá? Por exemplo, olha. Calf. Calf é bezerro. Então, eu vou tirar esse F aqui e vou acrescentar um VES. Vai ficar calves.
Elf. Eu vou tirar o F e vou colocar VES. Vai ficar Elvis. Half. Metade. Meio. Eu tiro o F e viro Elvis. Knife. Faca. Termina em FE. Então, eu tiro o FE e acrescento o VS. Knives. Leaf. Folha. Tá? Folha termina com F. Eu tiro o F e acrescento VES. Leaves. Life. Vida. Vira lives. Loaf. Termina com F. Pão. Vira loaves. Self. Ego. A mim mesmo. Vira selves. Shift. Feixe. Vira chives. Shelf. Prateleira. Vira shelves. Thief. Ladrão. Vira thieves. Wife. Terminou em FE. Esposa. Vira wives. E wolf. Lobo. Vira wolves. Ok? Então, palavras terminadas em F ou FE, eu tiro o F, tiro o FE e acrescento VES. E aí, nós temos algumas palavrinhas que não têm plural. Tá? Essas são algumas exceções também. Quais são? Sheep, carneiro, ovelha. Não tem plural, é sheep. Deer, cervo, veado, alce. Não tem também, deer. Truth, truta. É um tipo de peixe, né? Truth. Fish, a palavra peixe também não é fishes, é fish. Não tem plural também. Ok? Que mais? Outros exemplos de palavras que são plurais irregulares. Existe sim 2 termos para pão, tá? Por quê? Deixa eu responder para você, Ceissa. Pão, a gente vai falar bread, é pão de forma geral, tá? Loaf, loaf é um tipo de pão. A gente pode dizer que seria o nosso pão caseiro. Tá? Parece uma almofada de pão. Loaf. Uma almofada. Tá? Então a gente fala assim: eu vou na padaria e quero comprar um pão tipo aqueles pão de centeio, aqueles pão, né, sem ser fatiado, tá? Inteiro. Então vou pedir um loaf of bread. Uma almofada de pão. Um pão de almofada. Tá? Eu quero pão de forma. Então, slice of bread. Slice é fatia. Fatiado. Tá? Então, um pão em fatias. Slice of bread. É o nosso pão de forma que a gente compra embaladinho. Se o pão não está fatiado, é inteiro, é loaf of bread. E o pão francês? Alguém sabe falar pão francês? Que não existe esse pão francês em lugar no mundo, lugar nenhum do mundo, só no Brasil, nem na França. Sabia disso? Como é que fala pão francês? Vocês já viram como é que fabrica um pão francês? Então, em inglês vocês vão entender como é que é fabricado. Vai chamar roll of bread. Roll of bread. É um rolo de pão. Um pão enrolado. Quem já viu como é que faz o pão francês? Alguém já viu? Eles abrem a massa. Né? Aí tem aquela masseira lá, né? Então vem a massa esticadinha. Aí ele joga a massa na masseira, um pedacinho de massa na masseira. Aquela masseira estica aquela massa, faz uma plaquinha assim de massa.
E aí na outra, ela enrola aquele pãozinho. Né? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de papel aqui. Aqui, ó. Aqui dá pra fazer. Então, aí faz uma massinha assim. Aí a outra máquina vem e faz isso, ó. Pronto. Ficou um rolinho de pão. Aí ele vai, passa uma laminazinha aqui em cima para poder abrir e fazer a casquinha. Tá? Então, virou o pão francês. A hora que assa, ele vai formar. Então, por isso que ele fala roll of bread, que é um pão enrolado. Ok? Então, quando for da padaria, eu não quero five bread. Five bread? Não existe, porque bread é incontável. Então, eu quero o quê? Eu tenho que falar que tipo de pão que eu quero. I would like 5 rolls. Rolls. Viu o plural? Rolo. Não tem regra, tem? Então, é essa. Rolls of bread. A palavra pão continua no singular. Ok? I would like 5 rolls of bread. Eu gostaria de 5 rolinhos de pão. 5 pães enrolados. 5 pães franceses. Agora, não vai pedir pão francês lá nos Estados Unidos ou na França, tá? French bread, que isso não existe. Não existe pão francês e não existe copo americano em lugar nenhum do mundo, só aqui. É invenção brasileira. É termo que o brasileiro inventou. Tá? Copo americano também não existe. Ok? Então, por isso nós temos vários termos para pão. Né? Eu posso falar bread, posso falar loaf, posso falar slice, posso falar roll. São tipos de pão. E a palavra pão em si, é bread. E essa não tem plural. Tá? Voltando aqui. Então, algumas palavrinhas que têm plurais irregulares. Essas a gente precisa decorar. Essa é a parte chata. Que a gente precisa decorar. Por exemplo, man, homem. Um homem, a gente escreve com A. 2 ou mais, o som vai ser o mesmo. Man. Mas a gente vai escrever com E. Woman, mulher. Mulheres, muda até a pronúncia. Women, women. Tá? Foot, pé. 2 pés, feet. Goose, ganso. 2 gansos, 2 geese. Não é 2 gooses, tá? Geese. Tooth, dente. Um dente. I break my tooth. Eu quebrei meu dente. Ok. I broke my teeth. Eu quebrei os meus dentes da frente, por exemplo. Tá? I broke my teeth. Dentes. Essa aqui eu tenho certeza que ninguém sabia. Mouse. Mouse, na verdade, não é rato. Tá? Mouse, na verdade, é camundongo. Você tem um Mickey Mouse. Ok? Mouse, o plural de mouse é mais. Então, eu não vou na loja de eletrônico comprar 2 mouses. 2 mouses. Vou comprar 2 mais. Tá? Rato, em inglês, a gente diz rat. Como não tem nada de normal na palavra rat, 2 ratos serão 2 rats. Tá? Então, rat, rats. Camundongo, mouse, mais. Luz. Ah, professor, mas luz não é lousa?
É quase. Tá? Luz com S. Piolho. A gente vai dizer lice. Muitos piolhos na cabeça da criança, né? Criançada, infelizmente, tem essa facilidade, né? E olha isso aqui, olha. Criança. Child. Repeat. Child. Uma criança. Várias crianças, duas crianças. Children. Children. Da mesma forma, a gente vai ter a palavra pessoa. Ó. People. Aliás, desculpa. Person. Person é pessoa. Uma pessoa. One person. Ah, são duas pessoas que estão assistindo a aula. Então são two people. Oh. People. Pessoas. Tá? Então, cuidado, não falem two peoples. Que não, peoples não existe a palavra peoples. People já é o plural de person. Não existe two person. Existem two people. Tá? Então, cuidado, que esse é um plural que todo mundo quase erra. Se não erra mais, mas já errou um dia. Vou até deixar separado aqui, ó. Person, pessoa. People, pessoas. Ok? Então, como é que eu falo? Tem duas pessoas na rua. There are two people. Não é two persons. Two people. Tá? Tem uma pessoa só. One person. Não é one people. E não existe peoples. Peoples, esquece. Não cometa mais esse erro. Nunca mais. Se um dia você cometeu, agora você não tem motivo mais para cometer. Bom, resumindo. Agora eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Tá? Como é que eu formo o plural dos substantivos? Plural dos substantivos em inglês. Resumo. Palavras terminadas em S, SS, CH, X e consoante mais O. Nós vamos acrescentar o quê? Acrescenta IES. Palavras terminadas em F ou FE, tira o F ou o FE, acrescenta VES. Palavras terminadas em Y. Muita gente erra essa palavrinha people. Palavra terminada em consoante mais Y. Tira o Y. Acrescenta
e... Opa, desculpa, gente, eu fui errado aqui, peraí. Ali, S, 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 C, H, X e O, tira, só acrescenta o ES, tá? Palavra terminada em F ou FE, tira o F ou FE, acrescenta VES. E palavra terminada em consoante mais Y, tira o Y e acrescenta IES. Aí sim. Só. Não tá nessas aqui, não termina em S, SS, CH, X, consoante O, não termina em F ou FE, não termina em consoante mais Y, o resto tudo acrescenta o quê? Eita, o que eu fiz lá? Acrescenta S. Beleza? Eu fiz besteira ali, gente, desculpa. Eu fui fazer uma coisa e fiz outra. Mas eu acho que deu pra entender, né? Então, terminadas em S, S... Opa, deixa eu mudar essa cor aqui agora. Agora eu vou ter que mudar a cor. S, SH, CH, X, consoante mais O, acrescenta ES. Terminado em FE, tira o FE, acrescenta VES. Terminado em consoante mais Y, tira o Y, acrescenta IES. O resto tudo vai ser só o S, exceto aquelas palavrinhas que são esquisitas, que não aceitam, que são irregulares, né? Que é o caso do people, child, man, woman, mouse. Então vão ter palavras diferentes. Ok? Bom, então para encerrar, hoje nós falamos, né, e aprendemos tudo sobre os substantivos, os artigos e os plurais em inglês. Agora a gente já consegue começar a colocar isso em prática, né? Quando eu for construir minha frase, eu não vou falar, por exemplo, The João is my friend. Não, simplesmente João is my friend. I buy a cell phone. Eu comprei um celular. I buy a cell phone. Não falando que tipo de celular. Comprei um celular, pode ser qualquer um, né? Então, onde está meu celular? The cell phone is on the table. O celular está na mesa. São assuntos que nós já confirmamos, nós já sabemos, tá? E aprendemos que nouns, pronomes, substantivos, né? Eles são palavras que dão nomes às coisas. As coisas, as pessoas, os sentimentos. Então nós temos os regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles, os contáveis e os incontáveis. Os contáveis são aqueles que a gente consegue contar. Esses têm plural. Os que a gente não consegue contar, eles não têm plural. Tá? Então, a gente sabe que os que a gente não pode contar são aqueles que são elementos da natureza, são líquidos, são pequenas partículas, né? Partículas minúsculas, né? Farinha, arroz, cabelo, óleo, água, líquidos, né? Óleos, líquidos, a gente não consegue contar aquele produto, aquela coisa, mas a gente consegue contar, por exemplo, o copo, um copo de água, uma garrafa de água, 1 litro de leite, estou contando o litro, o recipiente, tá? Não vai ficar impune essa aula. Vou colocar para vocês lá, hoje à tarde, um homework, que são formas de vocês treinarem esses substantivos, esses plurais e esses artigos, tá? Então, vai ser colocado lá no grupo de atividades para vocês fazerem essas atividades e depois postarem para mim no WhatsApp. Beleza? Então, thank you so much for joining. Obrigado por terem aparecido e por estarem aqui até agora, me aturando, né? Ouvindo só eu falar. Na realidade, foi 1h30 de aula, quase. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por isso, né?
que estão até agora aí junto, junto conosco. Que maravilha mesmo, Elielda. Veio bastante gente hoje, tá? E copia, gente, copia essa, assista de novo essa aula lá no YouTube e faz anotações, vai anotando, vai colocando tudo aquilo que você achou de novo, de interessante, para você não esquecer mais e para você poder praticar, tá? Então, quando a gente escreve, a gente lê 2 vezes, né? O nosso cérebro ele vai receber aquela informação via ouvidos, né, auditiva, vai receber informação via olhos, né, visual, né, e vai gravar mais facilmente. E outra, a mecânica de escrever, ela reforça no nosso cérebro o formato da palavra, como que aquela palavra é composta, tá? Então, sempre que possível, vai assistindo mais vezes, vai reprisando, vai revendo esses conteúdos lá no YouTube, ok? Eu só tenho a agradecer a todos pela presença de cada um aqui, né? Pela participação de vocês. Opa, o que eu fiz aqui? Pela participação de vocês. E dizer para vocês que eu estou extremamente orgulhoso e feliz de poder estar com vocês aqui mais um sábado, né? Nessa nossa jornada aqui do aprendizado da língua inglesa. Sei que muitas vezes pode parecer chato, pode parecer cansativo, mas infelizmente a gente tem que trabalhar um pouquinho de regras também, tá? E vocês vão observar que essas regras lá na frente vão abrir muitas portas para vocês e vai ser muito melhor a gente aprender regra agora do que aprender só palavras soltas, frases soltas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com esses nossos irmãos, junto com essa nossa família que nós estamos nos tornando, para aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra, para aprender um pouquinho mais sobre a língua inglesa, né? Te agradeço pela oportunidade de conviver com cada um deles, né? E de poder transmitir essa mensagem para cada um desses irmãos que vão assistiram agora, participaram ao vivo agora da nossa aula, e daqueles também que vão participar, que vão assistir posteriormente da aula gravada. Que o Senhor derrame bênção sobre cada um deles e que o seu Espírito esteja presente ao lado, junto de cada um deles, né, para que eles possam estar abertos a esse conhecimento, e que o seu Espírito inspire cada vez mais cada um deles nessa jornada, nesse aprendizado. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida de cada um de nós que estamos aqui hoje e que vamos participando dessas aulas. Que o Senhor mantenha a cada um de nós unidos pela fé e pelo teu amor, que é misericordioso e infinito. Nós te agradecemos e te louvamos a cada vez mais. Amém, amém, amém. Queridos, God bless you one more time. Have a nice weekend. Tenham um excelente, tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa estar aqui novamente no sábado que vem para falar um pouquinho mais sobre essas maravilhas, né, de Deus e também sobre a língua inglesa, que é um prazer muito grande para mim. Ok? Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima aula, mas não se esqueçam que lá na plataforma, lá no nosso grupo de atividades, eu vou postar hoje à tarde algumas atividades para vocês praticarem isso aí que vocês viram, e vou colocar também o resumo, né, o PDF desses slides que eu usei na aula de hoje, tá bom? Para vocês reverem, ter por escrito, ter um material para vocês revisarem na hora que quiserem, né? Pode até imprimir e revisar quando vocês quiserem. Bye bye. God bless you. Thank you so much.